Ok, estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8, SBT. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Você que nos prestigia na capital e no interior. Você de Bujari, de Quinari, de Porto Acre, Capixaba, Palácio de Castro, parte de Sena Madureira, onde o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8, SBT. Nos demais municípios acrianos, você nos prestigia pela NET HD TV, canal 15, TV fechada, ou pela Rede Mundial de Computadores, a internet, através do portal riobranco.net. O portal oficial da sua TV Rio Branco. Ano que vem a TV Rio Branco completa 30 anos, o Jornal Rio Branco 45 anos e o portal riobranco.net é a mais jovem empresa do grupo, 15 anos. As três empresas trabalhando para você e por você, né? Em defesa do Acre, do progresso acreano e da democracia, principalmente. Nós temos aqui o apoio da Purifique Acre, melhor da água alcalina para você, da New Mag, que representa no Acre, sobretudo em Rio Branco, os produtos Conforte Mag, entre os quais os colchões magnéticos, travesseiros, almofadas, cadeiras. E, claro, o Grupo Araújo, Araújo Mix e o Araújo Supermercados. Tenho o prazer de conversar agora com a prefeita de Rio Branco, Socorro Nery, do PSB. Seja bem-vinda, prefeita. Boa Obrigada, noite. Tudo bem? Boa noite, tudo. Sempre um prazer recebê-la aqui. Prazer sempre meu poder vir aqui, conversar com você e levar notícias, né, do que estamos fazendo na gestão, dos desafios postos para a gestão municipal. Claro. Que Deus te conceda uma semana abençoada, de paz, harmonia. Obrigada, precisando. Prefeita, estamos começando o chamado verão amazônico, né? Nós amazônicos não temos as 4 estações, temos só verão e inverno. Sim, sim. E com a chegada do verão, o pessoal começa a sonhar também, claro, com a Operação Verão para dar uma arrumada nas ruas de Rio Branco. Vai ser lançada quando? Nós estamos agora ultimando os preparativos para iniciarmos uma ação integrada a partir do dia 21, da próxima segunda-feira. É evidente que esse trabalho de manutenção da cidade é um trabalho que não parou. Não para. O ex-prefeito Marcos Alexandre permaneceu realizando manutenção da cidade durante todo esse período do chamado inverno amazônico. Senão nós teríamos situações ainda mais difíceis na nossa cidade. E agora nós estamos fazendo essa organização de forma integrada. Nós vamos integrar os trabalhos da Censu, portanto, de limpeza urbana, limpeza dos sistemas de drenagem. Nós vamos integrar também a esse trabalho a Operação Tapa Buracos com a EMURB. Junto nós teremos uma operação de revitalização da sinalização da cidade, das vias da cidade, com a RB Trans, e fechando com o trabalho de jardinagem, onde for possível, da Semeia. É um trabalho integrado que nós queremos realizar, mas é evidente que não com a dimensão que precisaria ser feita na cidade de Rio Branco, à medida em que o nosso orçamento municipal não permite. Nós temos um orçamento muito restrito. Como tem um orçamento muito restrito, grande parte dos municípios brasileiros, a grande maioria dos municípios brasileiros, dos estados, nós estamos vivendo um momento de crise, né, Muniz? Crise econômica, crise que ainda não passou. De modo que o nosso orçamento é muito restrito, sim, ele não dá conta de atender às demandas por manutenção das vias públicas, por manutenção da malha viária de toda a cidade, mas nós faremos agora uma ação coordenada, que nós estamos chamando então de cidade mais bonita, à medida em que é essa mesma a intenção, deixar a nossa cidade mais cuidada, mais bonita, com o apoio da população. Há uma grande parcela de responsabilidade de cada cidadão e que ele também precisa contribuir, seja pagando os seus impostos. Para você ter uma ideia, o IPTU não ultrapassa 40% da população que paga IPTU, e IPTU é a nossa principal fonte de receitas para realizar a coleta de lixo, tratamento de resíduo sólido, de modo que é fundamental que todos nós façamos nossa parte, pagando os nossos impostos e cumprindo, Muniz, com aquilo que também nos é responsabilidade, que é, por exemplo, cuidar das nossas calçadas, cuidar dos nossos terrenos. Quem tem terreno vazio na cidade, manter o seu terreno limpo, porque isso é responsabilidade de cada um, é responsabilidade de cada cidadão e não da prefeitura. Mas nós, da prefeitura, estamos fazendo o dever de casa, que é fazer, com o orçamento que temos, dar a esse orçamento a prioridade necessária, de modo a continuar cuidando da cidade de Rio Branco. O que fazer, prefeita, para combater essa inadimplência no IPTU? Nós temos já
várias medidas que foram tomadas e que já melhoraram, né, essa situação. O prefeito Marcos Alexandre... O percentual já foi bem mais alto, né? De inadimplência já foi bem mais alto. O prefeito Marcos Alexandre conseguiu, com a equipe do Marcelo Macedo, da Secretaria de Finanças, avançar muito nesse sentido, de melhorar a arrecadação dos impostos, dos tributos municipais. Agora, é evidente que precisamos de mais, a população precisa mesmo entender que não se faz milagre. Não há, como a gente fala no popular, não há almoço de graça, né? Tudo tem custo, e esse custo, no caso de uma cidade, é um custo que tem que ser arcado por todos os moradores da cidade. É evidente que, com o devido cuidado de que aqueles que têm uma menor renda contribuam de forma representativa a sua renda, e não é evidente que igual aos que têm maior renda ou igual àqueles que residem em áreas mais, diria que tem mais infraestrutura. É evidente que nós precisamos tratar o IPTU de forma progressiva, né? De modo a dar uma justiça social também a esse imposto. Mas é preciso que todos arquem com essa responsabilidade. Que muitos contribuintes entendem, imaginam, até por falta de conhecimento, Sim. que o pagamento do IPTU está condicionado à execução de obras. Nada a ver. O pagamento do IPTU é pelo fato de ter uma identificação Sim. Na cidade. Sim, e... Claro, evidente que a prefeitura, Sim. as prefeituras de um modo geral tentam, de toda forma, até para incentivar, executar as obras, né? Mas não está condicionado. Isso, e hoje o valor arrecadado, ele de fato é usado integralmente nessas duas ações que a prefeitura faz, que são fundamentais para a cidade. A coleta de lixos, a limpeza urbana e o tratamento dos resíduos sólidos. Entendi. Por muito tempo, prefeita, a prefeitura ela fazia a usinagem do asfalto, que é aplicado nas ruas. Sim. Depois o sistema mudou. Agora existe uma corrente querendo isso de volta. Como é que está, então, esse processo? Nós estamos trabalhando, Muniz, a partir, inclusive, do fato de que a EMURB, como todos sabem, passou por dificuldades, né? O prefeito Marcos Alexandre liderou o processo de saneamento da EMURB, de modo que a EMURB hoje está em total condições de voltar a usinar. O que nós estamos fazendo é, com muita cautela, estudos para verificarmos a viabilidade, verificarmos o custo-benefício, né? Se nós teremos um custo menor na massa asfáltica, na base a ser aplicada, nas operações de tapa-buraco, se nós teremos uma qualidade melhor nessa massa, se nós teremos, portanto, uma diminuição do custo improdutivo, que hoje tem sido apontado, de modo a melhorarmos mesmo essa relação custo-benefício, ou seja, fazermos mais operação tapa-buraco, resolvermos mais problemas da cidade com melhor qualidade. Agora, é evidente que isso tem sido feito por mim, pela equipe da EMURB, pela equipe da Secretaria de Obras, com muita cautela, com muito cuidado, analisando efetivamente as planilhas, de modo a quando tomarmos essa decisão de voltar a usinar pela EMURB, fazermos isso de forma muito consciente, de forma muito cuidadosa, para que de fato seja em benefício da população de Rio Branco. Não há nada que me anime mais do que buscar formas, né, discutir com equipes, buscar encontrar soluções para a cidade de Rio Branco com o orçamento que nós temos, porque não adianta sonhar com um orçamento maior, compatível com as necessidades de uma cidade complexa como Rio Branco, se nós de fato não vislumbramos num horizonte curto o aumento de receitas. E evidentemente que nós não podemos sequer pensar em aumento de impostos, isso é fora de cogitação. O que nós temos que fazer é buscar ampliar as receitas já possíveis, né, como estamos fazendo esse dever de casa, e ao mesmo tempo buscar de forma muito determinada aplicar cada vez melhor os recursos públicos. Por falar em arrecadação, a implantação da nota eletrônica melhorou a arrecadação? Não é que a prefeitura aumentou o imposto, mas ela deve ter ampliado, né, aumentado a arrecadação. Sim, o que de fato interferiu muito nessa melhora foi, sem dúvida alguma, a nota eletrônica,
Nós temos também um trabalho feito pela equipe da Prefeitura, na gestão Marcos Alexandre, que foi extraordinário, que foi de melhorar a base cadastral dos imóveis da cidade de Rio Branco. Com isso também já houve a maior justiça nesse imposto, no caso do IPTU. E é evidente que há outras medidas também em curso e que nós haveremos de estimular, né, nos próximos dias, nos próximos meses. Tudo para melhorar a arrecadação, para que a gente possa cuidar cada vez melhor da cidade de Rio Branco, porque é uma cidade do tamanho da nossa, com a complexidade que tem, uma cidade horizontal, portanto que tudo aqui custa muito caro, inclusive por essa situação de sermos uma cidade horizontal, né? Para chegar aos serviços de coleta de lixo, de limpeza, realmente custa muito caro, à medida que a cidade tem uma área, né, muito grande, territorial muito grande. O que nós temos que fazer agora é fazer bem esse dever de casa, de buscar arrecadar mais, para que Rio Branco tenha um orçamento mais compatível com as demandas, mas sem perder de vista, muito pelo contrário, cuidando mesmo para aplicar cada vez melhor os recursos disponíveis. Para você ter uma ideia, Muniz, o orçamento de Rio Branco é coisa de 800 milhões. De recurso próprio, coisa de 400 e poucos milhões. Então, a gente tem aí um orçamento muito restrito. Cidades como Palmas, por exemplo, que eu tive ano passado visitando, cidades como Niterói, são cidades que têm uma população próxima da população de Rio Branco, Niterói um pouco mais, Palmas um pouco menos, mas são cidades que têm 3 bilhões e meio, 4 bilhões de orçamento. Enquanto Rio Branco nós temos, juntando todas as fontes de receita, 800 milhões previstos no nosso orçamento. É que em várias regiões, sobretudo no Norte e Nordeste, sim, o IPTU, o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, sim, é a principal receita. Em algumas regiões, é apenas mais uma receita. Exatamente. E ainda tivemos um problema ano passado, que mudou a fórmula do cálculo, né, da transferência do FPM, e isso ocasionou para o município de Rio Branco uma perda de 22 milhões. Evidente que isso fez falta na programação feita pelo prefeito Marcos Alexandre, fez falta ao município de Rio Branco. Esse ano esse cálculo foi refeito, nós voltamos à condição anterior, de modo que esperamos agora não termos, né, perdas no que se refere à transferência do FPM. Agora é importante que a gente observe sempre, Muniz, que o problema das contas públicas, dos municípios, dos estados, né, brasileiros, só vai de fato ser solucionado quando tivermos a chamada repactuação, né, do pacto federativo. Esse pacto que distribui receitas, mas também precisa redistribuir agora de forma atualizada, de forma adequada, com os encargos que foram distribuídos pela Constituição de 88, que demandou aos municípios muitas atribuições, sem demandar também, sem indicar também as fontes, né, de receitas correspondentes. Como está, é muito injusto, né? E é preciso fazermos a revisão do Pacto Federativo. Só aí, de fato, os municípios começarão a ter condições de fato, executar as atribuições que a Constituição delegou aos municípios e que as legislações complementares o tempo inteiro vêm delegando. Legal. Nós recebemos demandas ali, por exemplo, que são demandas que não estão nas atribuições do município, mas que, por exemplo, dos produtores rurais, que demandam por ramais, por pontes em ramais, né? Com muita razão. É evidente que são demandas justas, legítimas, né? São ações necessárias. Ocorre que o município é o espaço que está com a porta aberta para receber todas as pessoas da cidade. É o mais próximo, né? É o mais próximo, mas ao município não compete essa intervenção, esse tipo de intervenção, porque ele sequer recebe recursos para fazer frente, né, a essas necessidades. Esse drama ocorre também em outros setores, como, por exemplo, na saúde. Sim, sim. É outro problema. Na saúde já está tá melhor distribuído, eu diria, né? As competências do Estado, as competências do município, as competências da União, embora para a população ainda não esteja devidamente
claro esse modelo, né, de distribuição de competências, mas para os sistemas já está bem definido. Prefeito, em alguns setores da prefeitura houve mudanças, né, de comando, sim, de direção. Um deles foi a Imurb. Qual é a sua expectativa, sim, em relação a essa nova direção da Imurb? Mas a senhora pode responder, sim, no próximo bloco, tá bom? Ok. Tá pensando aí, então. Em 2 minutos eu volto para continuar a entrevista com a prefeita Socorro Nery, do PSB. Até já.